Convencido ou convertido? O que nós somos? O que realmente devemos ser? Será que apenas precisamos ser convencidos? Ou temos que ser convertidos? Ou um ou os dois? Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar nesta noite, pois este é o tema da nossa mensagem. Convido aos amados que abram as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. A partir do versículo 17. Amém, misericórdia? E diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eis que as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pesquisando sobre o significado dessas duas palavras, convencido e convertido, achei o seguinte: convencido significa um indivíduo ou uma pessoa que é convencida, está convicta de uma verdade. Veja, a Bíblia ela apresenta diversos exemplos de pessoas que eram convencidas, mas com o passar do tempo se tornaram convertidas. Ora, o que seria ser convencido? Veja, gostaria de ler com os irmãos um exemplo de uma pessoa que era convencida, mas que para a honra e glória de Deus, em determinado momento, ele se converteu. Gostaria agora que amados abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 31. Amém? Diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás nos proclamou para penetrar contra ele. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes tu me negarás, e dirás que não me conheces, antes que o galo cante. Veja, Pedro, um exemplo de uma pessoa que era apenas convencida. Pedro andou com Jesus por 3 anos e meio, viu Jesus operar sinais, maravilhas, milagres, viu Jesus pregar e ensinar. Mas apenas Pedro era convencido. Por que convencido? Chega-se um determinado momento que Pedro, na verdade, ele tinha uma espada que ele andava em sua cintura. E ali Jesus muito bem já tinha visto isso. Jesus poderia ter pedido para que Pedro tirasse aquela espada, mas Jesus não fez isso. Por que não Jesus não fez isso? Porque mesmo Jesus falando, Pedro não tiraria, porque aquilo estava no seu coração. Veja, meu amado, quando a pessoa que se encontra nessa parte como convencida, ela se encontra assim, meu amado, coisas que estão em seu coração, que às vezes nem o próprio Jesus pode tirar, se ela assim não quiser tirar. Pois é assim que anda uma pessoa convencida. A pessoa convencida é aquela que apenas anda com Jesus, mas não vive por ele. Esse é o caso. Um outro exemplo de uma pessoa que era convencida, mas que se tornou convertida, que se converteu, que para nós é um grande exemplo, um dos maiores exemplos da Bíblia. Paulo, que antes de ser convertido, ele ainda era convencido, e se chamava Saulo. Veja, Saulo era perseguidor de cristãos, perseguia os cristãos. Na verdade, perseguia Jesus, pois o próprio Jesus afirma: aquele que persegue a vós, persegue a mim. Então Paulo perseguia Jesus, mas há um ponto interessante. Paulo, ele guardava a lei. Paulo obedecia a Deus por guardar a lei. Paulo conhecia a lei e ele guardava. Mas Paulo não sabia de uma coisa. Havia uma coisa que Paulo não sabia, que devido a ele não saber essa coisa, Paulo perseguiu os cristãos. Ele não sabia que os 10 mandamentos representavam uma pessoa, Deus, Jesus, a quem ele perseguia através dos seus servos. Veja, em determinado momento, quando Paulo descobre isso, quando Paulo verdadeiramente tem um encontro com Jesus, através dele descobrir isso, ele se torna convertido, ele se converte. Na verdade, ele tem uma mudança de vida, tanto que ele tem uma mudança que a sua vida, que o seu nome é mudado de Saulo para Paulo. O nome Paulo, ele significa de baixa estatura, pequeno. Veja,
E agora Paulo, que se achava o tal, pois perseguia os cristãos, era um homem bem rigoroso devido à lei, mas agora teve que, acabando se humilhar por isso. Ele acabou tendo que se humilhar, ou seja, teve que reconhecer que o que ele fazia era errado. E é um grande exemplo, e um outro exemplo é o povo de Israel, um outro exemplo de povo convencido, um povo que em todo o tempo conhecia a lei de Deus, ouvia os ensinamentos, mas em nenhum momento se converteu, em nenhum momento deixou de fazer as coisas que fazia. Ao longo de toda a história, o povo de Israel vivia sempre pecando, vivia sempre caindo, e Deus, pelo seu amor, levantava alguém para poder ir lá e falar com o povo, e o povo novamente voltava para o Senhor. Mas é assim que é uma pessoa, mas é assim que é o convencido. Ele ouve, ele fica apto a ouvir aquela palavra, vê que é verdade, aceita que ela é a verdade, mas na hora de viver ela, ele não vive. É como uma situação. Um casal que está no período de noivado, e agora a sua amada, a sua noiva chega e diz o seguinte: meu amor, vamos jogar, vamos, meu amor, você me ama? Ele diz, claro que te amo. E agora pergunta, agora ela pergunta, me dê uma prova do seu amor. Ele diz, o que você quer? Vamos nos casar? Ele, aí não, aí casar não, veja, não houve sinceridade. E principalmente, aquela pessoa ela não amava de verdade. Ou seja, a pessoa convencida é a mesma coisa. Parece até que ela serve, parece até que ela está mesmo de verdade com Jesus. Mas ela não está, ela apenas está andando, trilhando o caminho de Jesus. Mas agora um exemplo de uma pessoa convertida que podemos citar foi Moisés. Quem era Moisés? Moisés era filho de crente, mas ainda quando era bebê foi lançado no rio e pegado para ser criado no Egito. Mas quando Moisés agora retorna para a sua terra, e ali ele entra numa casa de crente, e ali Moisés é ensinado, instruído, Moisés é convencido do que as coisas do que ele era, as coisas que ele fazia, que ele fez, eram erradas. E de pronto imediato, de convencido, ele passa a convertido. Tanto convertido, que Deus agora começa a usá-lo. Veja, a pessoa que ela é convertida, ela fica à disposição de Deus. Ela fica à mercê de Deus, no sentido que ela passa agora a viver para Deus. O que é viver para Deus? Livro de Romanos, capítulo 12, nos dá a resposta do que é viver para Deus. Romanos, capítulo 12. A partir do verso 2, afirma o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que vive a tal pessoa, ou convertido, é assim que ele vive, vivendo segundo a boa e agradável vontade de Deus. Ele vive segundo a vontade de Deus. Quando Deus pede, faça isso, ele faz. Agora a pessoa convencida, ela é meio complicada. Ela não faz isso. Eu sou um grande exemplo disso, de uma pessoa convencida. A pessoa convencida que era eu, apenas tinha responsabilidade na antiga igreja que eu era. Havia responsabilidade na igreja que eu era o primeiro baterista da igreja, era sonoplasta, cantava às vezes na equipe de louvor, fazia uma série de coisas. Mas quando assim Deus me chamara a responsabilidade, quando assim Deus vinha e falava uma verdade comigo, me mostrava algo que eu estava fazendo de errado, eu não aceitava. Veja, o convencimento, eu estava tão convencido, mas eu era convencido que aquele era o caminho, que ali era a igreja que eu deveria estar, que não haveria outro caminho senão estar no caminho de Jesus. Mas eu era assim, eu me encontrava assim, convencido. E o convencimento, ele é como um remorso, ele endurece o nosso coração. Endurece tanto a ponto de às vezes estarmos fazendo alguma coisa que parece que é nada a ver, é uma coisa tão pequena que nós mesmos julgamos não ser errada, mas quando Deus vem, começa a nos incomodar, falarmos e nós não deixamos de fazer aquela coisa, isso mostra que somos mesmos convencidos, mas não convertidos. Porque a pessoa convertida, ela está apta a ouvir a vontade de Deus. Quando Deus fala, você está fazendo isso de errado, a pessoa para, Senhor, o Senhor tem razão, Senhor. E ela começa agora a procurar a mudança de vida. Ela procura a mudar a cada dia a sua vida. E nesta noite, mamãe, Deus nos convida a isso também.
Porque às vezes nós achamos que parecemos que achamos que estamos convertidos, mas talvez não. Talvez não nos encontramos com convertidos ainda. Talvez ainda haja coisas em nossa vida que nos apontam, que nos mostram que é errado, coisas que ainda precisamos deixar de lado. Veja, Pedro, ele não conseguiu tirar a espada da sua cintura porque aquilo estava no seu coração. A espada estava no seu coração. Enquanto Pedro não removesse a espada não da sua cintura, mas tirasse ela do seu coração, ele não poderia ter verdadeiramente um encontro com Jesus. Ele não se tornaria uma pessoa convertida. Porque veja, depois que Pedro deixa a espada de lado, depois que assim Jesus morre, ressuscita e ascende ao céu, inicia-se a continuação da pregação de Cristo através dos apóstolos. E agora Pedro, ele pega na continuidade da pregação. Ele começa a viver segundo a vontade de Deus, pois aquela era a vontade de Deus. Mas primeiro, Pedro precisaria deixar o seu coração, que era de pedra, que era aquela espada que estava em seu coração, tirada, para que assim Deus colocasse um coração renovado em sua vida. E ali Pedro começa a pregar e a pregar, tanto que através da sua pregação 3.000 pessoas foram batizadas. Pois é assim que se encontra a pessoa convertida. Veja, mas primeiro, para eu e você nos tornarmos uma pessoa convertida, precisamos ser convencidos. Precisamos ser convencidos do quê? Que eu preciso me converter, que eu preciso mudar de vida, eu preciso parar de pensar em mim. Bom, eu acho que tem algo de errado em minha vida, porque eu pude reparar uma coisa: a cada mensagem que é ministrada aqui, é sempre Deus falando alguma coisa. É sempre Deus querendo alertar, dar um conselho e mostrar que há algo de errado. Por mais que as mensagens pareçam ser repetitivas, pareçam ser mensagens muitas vezes chatas, mas é algo que Deus quer falar, é algo que Ele está vendo, que é a necessidade de mudança. Por muitas das vezes é a mudança, é nesse sentido que Deus quer trabalhar em nossas vidas. É nesse sentido, porque às vezes nós achamos que é o seguinte: bom, já estou na igreja, sei que esta igreja é verdadeira, já guardo os mandamentos, faço isso, tá, beleza, não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Realmente isto é verdade, mas na verdade, como nós vemos o texto aqui de Romanos, Deus nos chama a vivermos segundo a sua vontade. Ou seja, não basta só estar convencido ou estar no caminho, porque o estar no caminho era o que se encontrava Pedro. Pedro também estava no caminho, assim como Paulo, Saulo, muitos também estavam no caminho, pois andava com Deus. Andava com Deus no sentido de que Saulo, porque guardava a lei, obedecia a Deus, e Pedro, porque andou com Jesus em todo o tempo, mas em nenhum momento eles eram convertidos. Em nenhum momento eles viviam segundo a vontade de Deus. Aliás, que Saulo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele até achava, mas na verdade não estava. Ele acreditava que aquilo era a vontade de Deus. E Pedro a mesma coisa. Ele achava que aquela espada não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Pois nada a ver do homem, ele é o tudo a ver para Deus. Ele é o tudo a ver de Deus. As coisas pequenininhas que às vezes se encontram em nossas vidas, nós pensamos que não tem nada a ver. Às vezes nós estamos ali fazendo, e às vezes aquilo até não nos condena por isso, mas nós não sentimos a culpa, aquela condenação, aquela sensação ruim por estarmos fazendo aquilo. Mas possa ter certeza que são as pequenas coisas que Deus está preocupado comigo e na sua vida. São nessas pequenas coisas que Deus está preocupado que você remova, assim como Ele estava preocupado, como Jesus estava preocupado que Pedro removesse a espada, não da sua cintura, mas do seu coração. Essa é a preocupação de Deus conosco. Será que tem alguma espada no nosso coração? Será que há alguma mágoa, algum rancor, alguma tristeza em nosso coração? Será que nesta noite, às vezes entramos aqui com diversos problemas, às vezes entramos aqui com o corpo, mas a nossa mente se encontra lá fora, devido a tantos problemas, tantas coisas que têm acontecido em nossa vida? Ou também será que há coisas em nossas vidas, pequenas coisas, que precisamos deixar de lado e mudar? É isso que Deus nos chama nesta noite, a deixarmos de lado as pequenas coisas. Se nos encontramos convencidos que só basta isso, que eu já estou salvo, está muito bom, mas que quando Deus nos chama a responsabilidade a viver segundo a sua vontade, e nós assim não atendemos a voz de Deus,
então há algo errado. Isso mostra que nós não estamos verdadeiramente convertidos. Não houve mudança em nossa vida. Eu já pude presenciar casos de muitas pessoas que se você olhasse ela pela aparência, você dizia, essa daí é crente. Essa daí você não tem nada o que falar dela. Ela é um cristão, ela é uma crente verdadeiramente, faz a vontade de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Mas quando você percebe, quando você vai a fundo, quando você começa a ver o dia a dia da pessoa, porque é no dia a dia que nós conhecemos os verdadeiros cristãos. Não é dentro da igreja, não é dentro da igreja que eu e você vamos saber se fulano é cristão ou não. Pela aparência, sim, porque todos estão aqui todo sábado, toda quarta-feira, participam das programações. Então, por aí você supõe que sim, são. Não, aquilo ali é um cristão de verdade. Está sempre aqui na igreja fazendo e acontecendo. Mas é no dia a dia nós vemos quem são os cristãos de verdade. É quando ele está lá com o seu chefe lá, o seu chefe vem e dá um esporro. É ali que vem a prova, se ele é mesmo um cristão de verdade ou não. É na escola, como no meu caso, pois há um tempo atrás eu sofri algo que hoje tem se repercutido bastante, que é o bullying, que naturalmente já gerou um novo outro nome, que é o cyberbullying, que é a utilização através da internet. E eu passei por isso há muito tempo, já sendo da igreja, sendo convencido, mas passei por isso. Em determinados momentos, tinha um momento que eu não conseguia me conter. As pessoas me encarnavam, me zoavam, cheguei a sofrer algumas agressões, e eu pegava e revidava. Mas ali no momento, ali depois que passa, eu falo, caramba, olha o que eu fiz, as coisas que eu fiz. Será que era isso mesmo que Jesus queria que eu fizesse? Porque o nosso pensar, o nosso olhar deve ser assim. Se cada pessoa parasse para pensar e estivesse fazendo algo que é errado, e ela parasse para pensar assim, será que seria isso que Jesus faria? Será que seria isso mesmo? Será que quando Deus me chama a responsabilidade, se pondo no lugar de Jesus, se fosse Deus chamando Jesus a responsabilidade, chamando a fazer a sua vontade, será que Jesus não faria isso? Será que Jesus negaria? Será que Jesus diria, eu não tenho tempo, eu tenho minhas coisas para fazer, não, primeiro eu quero ser talvez alguém importante na sociedade? Porque eu pensava assim, eu achava, não Deus, mas eu tenho que me formar, eu quero realizar meus sonhos primeiro, mas ia esquecendo da vontade de Deus. Digo isso depois que me tornei um adventista, porque logo após o batismo, eu ainda passei por um processo de conversão, como eu tenho passado a cada dia. Pois a conversão nada mais é que mudança de vida, e a cada dia eu tenho passado por isso. Digo para vocês, os irmãos que sempre me veem aqui na frente, faço os alunos, sempre presentes nas programações, mas não pense que eu sou o perfeito, não pense que eu sou aquele jovem. Não sou, porque a cada dia eu tenho buscado a mudança, a cada dia eu tenho procurado mudar. E digo, são muitas tentações, principalmente os jovens, eles passam por tremendas tentações, porque o mundo tem muitas coisas a oferecer que nos tentam bastante. E não é diferente também, não só para os jovens, mas para qualquer irmão aqui presente. Há coisas que também nos tentam. Há coisas que Satanás coloca no nosso caminho que são tentadoras, que são coisas que reluzem o nosso olhar. E nós também nos encontramos assim com essa dificuldade. Mas que nesta noite, esse possa ser o seu desejo, assim como é o meu desejo no meu coração, que cada um possa sair daqui com a certeza. Não basta mais sermos só convencidos, precisamos ser convertidos, precisamos ter mudança de vida. Se há coisas em nossa vida, se nesta noite há coisas na sua vida, na minha vida, em nossa vida, que precisamos deixar de lado, que precisamos mudar, que nesta noite você possa abrir o seu coração e deixar Jesus transformá-lo, deixar que Jesus faça isso em seu coração, porque só assim você terá um verdadeiro encontro com Deus. Amém. Neste momento, ao som do CD, ficaremos de pé e entoaremos o hino 251.